Amém, irmãos? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É um desafio estar aqui, né? Como o pastor Sandro falou, né? Nós não temos receita pronta para ensinar filhos. Estamos numa escola, aprendendo a cada dia. Mas estamos aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência com nossos filhos e principalmente a palavra do Senhor, né? Que é o nosso manual de vida, vamos falar assim. Eu gostaria de estar pedindo os irmãos para estar abrindo em Efésios 6, aqueles que trouxeram a Bíblia. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 4. Porém, eu gostaria de ler o Salmo 27 antes, que diz assim, no versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então, eu gostaria que vocês dissessem, nesse momento comigo, os meus filhos são herança do Senhor. Amém? Amém. Os meus filhos são herança do Senhor. Amém. E por eles ser a herança do Senhor, é que nós temos que ensinar os nossos filhos conforme a palavra de Deus nos orienta. E não da forma que muitas das vezes nós, como pais, ensinamos, né? Claro que na medida da nossa limitação, achando que estamos fazendo bem, né? Mas tem que ser em conformidade com a palavra do Senhor. Então vamos lá, Efésios 6, versículo de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa de vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Irmãos, eu decidi, conforme estava estudando, pensei em vários versículos, o Senhor ministrou no meu coração, mas esse versículo ele saltou mais aos meus olhos pelo fato da obediência, né? Nós costumamos muitas das vezes falar para os nossos filhos obedecer, que eles têm que obedecer, têm que ouvir, né? Só que o Senhor ministrou no meu coração algo que, antes de nós ensinarmos a obediência aos nossos filhos, nós temos que mostrar para eles que nós também obedecemos, né? Nós precisamos mostrar aos nossos filhos a importância de obedecer. E por que obedecer? Mas precisamos explicar para eles também a importância da obediência. O que significa a obediência? A obediência ela é um ato ou um efeito de obedecer e se submeter, né? E como eu falei, que antes de nós ensinarmos aos nossos filhos, nós precisamos obedecer, é pelo fato de que quando nós aceitamos a Cristo, a palavra diz em João que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então, nós como filhos, como um indivíduo diante da presença do Senhor, nós também somos filhos. Então, nós precisamos essa obediência também para com Deus. E os filhos, eles não devem prestar só obediência aos pais, mas também amor, respeito, cuidado, né? Porque todos nós aqui que somos pais, nós temos pais. Outros que não tenham, né? Por algum motivo, já faleceu ou N motivos, nós devemos também obedecer, né? Aqueles que estão à nossa volta, aquele que nós temos que honrar, né? Seja um tio, uma tia, não importa por quem nós fomos criados e os mais velhos que nos cercam. E é possível obedecer sem honrar. Então, o irmão do filho pródigo, ele obedecia ao pai, mas ele não honrava, né? Ele fazia aquilo que o pai dizia para ele fazer, mas ele não honrava o pai dele. E os filhos que não aprendem a obedecer os pais, eles não vão obedecer a autoridade nenhuma. Se nós não ensinarmos os nossos filhos a obediência, agora, não é lá na frente que ele vai obedecer, tanto na escola, como na escola bíblica dominical das crianças, como diante do patrão, quando eles estiverem trabalhando, né? Então, nós precisamos ensinar nesse momento aos nossos filhos justamente isso, a obediência. E os filhos precisam obedecer em tudo, não apenas naquilo que lhes dá prazer. Porque é fácil você falar para o seu filho obedecer porque ele vai ganhar um presente. Na verdade, você está incentivando ele a ser uma troca. Você tem que obedecer porque você vai ganhar, não é verdade? E é impossível nós termos filhos ou ter um jovem, uma jovem fiel a Deus, abençoado, cheio do Espírito Santo,
se não obedecem os pais. Não tem como. Porque a desobediência, ela é algo que, diante dos olhos do Senhor, não o agrada. E em Romanos 1, 26, nós vamos ver que a desobediência aos pais é um sinal da decadência do mundo. Hoje o nosso mundo está do jeito que está por conta da desobediência, principalmente a Deus, primeiramente, e em segundo lugar aos pais. Em Romanos 1, 26 a 32 diz assim: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade de uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos tratos sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam do que fazem. Então nós vemos hoje em dia um mundo em que os pais, eles não conseguem ter o controle de seus filhos, os filhos não obedecem, os filhos é que ditam as regras muitas das vezes dentro de casa, né? E tá aqui o motivo, porque muitos não quiseram, conhecendo o juízo de Deus, não quiseram aplicar nas suas casas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. E a obediência dos filhos aos pais é agradável a Deus. Como ele mesmo disse em Efésios, como nós lemos, Efésios 6, versículo 3. Quando ele falou, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, nós lemos que se nós queremos filhos saudáveis, nós precisamos mostrar para os nossos filhos a importância da obediência a Deus. O filho, ele não deve obedecer apenas quando ele tem vontade ou quando concorda, mas ele deve obedecer por princípio. Por isso, o motivo de nós ensinarmos o princípio da palavra de Deus aos nossos filhos. Porque ainda que nós venhamos a ter uma noção do que é certo e que é errado, a palavra de Deus diz que nós somos maus. Então, o nosso intelecto, aquilo que nós temos do que é verdade, do que é bom, perante a palavra do Senhor, não é, né? Somente a palavra de Deus nos mostra verdadeiramente o caminho de como nós temos que ensinar os nossos filhos. E sabendo que, dessa forma, Deus honrará a decisão de obedecer. Deus há de honrar os nossos filhos quando nós ensinarmos a ele o princípio da palavra de Deus em obedecer. Deus há de honrar os nossos filhos. Adão e Eva, lá em Gênesis 3, de 1 a versículo 4, o Senhor havia falado para eles a questão da obediência. Em quê? Em eles não comerem do fruto, porque haveria consequência. Mas eles optaram. A serpente veio, tentou Eva por cobiça, comeu do fruto e desobedeceram uma ordem do Senhor. O Senhor havia falado, não toque, né, para que não morra. E ainda assim ela desobedeceu. Então nos mostra que o pecado ele tem consequência. O pecado ele nos afasta de Deus, ele nos deixa algo que não tem como nós deixarmos de pagar. Não pagar, né, melhor dizendo. Honrar pai e mãe é honrar a Deus. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, ali nos mandamentos que o Senhor deixou para Moisés e o seu povo, ali ele diz, honra teu pai e tua mãe, como nós lemos aqui também em Efésios. Mas a promessa lá naquele tempo lá, de honrar pai e mãe, consistia em eles terem uma vida próspera,
né, serem longevidade de bênçãos, de terem ali as bênçãos terrenas e temporais. Porém, nós que estamos em Cristo, nós precisamos nos lembrar que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos em Cristo. Como está lá em Efésios 1, versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, eu convido os irmãos a estarem em casa meditando em Efésios 1, porque aqui é extenso e é maravilhoso esse capítulo. Nos mostra as bênçãos do Senhor para as nossas vidas, como estamos em Cristo. E em Cristo, a família ela é resgatada. A plenitude do seu propósito original. Homem, mulher, os filhos, o homem sendo o sacerdote da casa, a mulher sendo ajudadora do seu esposo e ensinando os seus filhos no caminho que devem andar. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Nós, muitas das vezes, passamos por problemas, isso é normal. Às vezes, o casamento não está bem, é com o marido, é com a esposa, mas em Cristo, tudo é restaurado. Em Cristo, toda situação que nós passamos na nossa família, com nossos filhos, com nosso marido, esposa, tem jeito. Ao Senhor, tudo é possível. Nosso relacionamento familiar é restaurado porque estamos no Senhor. E porque estamos em Cristo, o nosso relacionamento, eles são purificados do egocentrismo ruinoso. E isso vem atingindo as famílias hoje em dia. O ego, o egoísmo que nós temos hoje em dia na sociedade, de que a mulher ela tem que trabalhar para ser independente. Não sou contra. Eu sei que muitas famílias precisam, por questão de renda, para ajudar o marido, para ter uma vida melhor para os seus filhos e família, eu não sou contra. Mas eu sei que muitos é para alimentar o eu. Muitos é por questão de ter mais e mais coisas dentro de casa. Quando, na verdade, o que nós precisamos ter dentro da nossa casa é a presença do Senhor. Amém. Claro que nós podemos ter uma televisão melhor, um item melhor dentro de casa. Vamos fazer, vamos trabalhar para conseguir. Mas que isso não venha tomar lugar da presença de Deus na nossa casa. Que isso não venha ser o principal motivo no nosso lar. Amém? Vou estar passando para o Davidson, ele vai estar ministrando essa parte de Efésios 6:4 e depois eu estarei encerrando. Amém. Amém. Vamos estar dando sequência. Efésios 6:4. Baixa um pouquinho. A mão. Tá. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Dani já deu uma entrada falando de obediência, disciplina. Eu vou estar falando de autoridade e batalha espiritual na criação dos nossos filhos. Não um ponto de definir o que é autoridade, o que é batalha espiritual, mas os princípios que são aplicados, e como o pastor falou, a gente compartilhando o que a gente tem aprendido ao longo desses, principalmente ao longo desses 4 anos de conversão, o quanto o Senhor tem acrescentado nas nossas vidas, Glória a Deus. né, a questão da parte espiritual, que é o que a Dani falou. A gente muitas vezes está preocupado em dar uma condição melhor dentro de casa, com bens, mas nós negligenciamos, infelizmente, a parte espiritual. Nós somos compostos da parte, a Bíblia revela que nós somos corpo, alma e espírito. Então, e o mais importante é o nosso espírito, que um dia a gente vai sair desse mundo e nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Então, a autoridade dos pais na criação das crianças, dos nossos filhos, nós temos que usar da nossa autoridade. Nós não podemos negligenciar. Nós somos pais. Amém. Então, nós temos que usar isso para como criá-los, como levá-los para próximo do Senhor, pois nós somos o sacerdote do lar, como a Dani já falou. Amém. Em 1 Pedro 2,9 vai dizer assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, aleluia, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos essa responsabilidade de ser aquele que vai conduzir os nossos filhos no caminho. Vamos estar direcionando eles espiritualmente, para que eles não venham morrer espiritualmente, amém, ainda que eles estejam vivos nessa carne, mas mortos espiritualmente. O inimigo ele já tem usado essa tática de ganhar
os filhos cada vez menores, a mente deles, cada vez mais cedo o inimigo tem investido contra nossos filhos. Então nós temos essa importante missão de conduzi-los no caminho do Senhor. O pastor já leu aqui o Provérbios 22:6, educa a criança no caminho que deve andar, e quando ela envelhecer, ela não se desviará. Eu creio que aqui está falando muito mais de crescimento espiritual do que propriamente do crescimento físico, porque a criança, naturalmente, ela vai crescer. Se não for interrompida a vida dela, ela vai crescer. Não quer dizer que se a gente ensinar a fazer tudo os nossos filhos, eles vão ser uma criança convertida, mas a gente, pelo menos, vai ter tido feito o nosso trabalho, vai ter feito o nosso trabalho de ensiná-los no caminho. A responsabilidade vai ser deles. Eles têm o direito de optar futuramente, se eles vão querer o caminho do bem ou o caminho do mal. Pelo menos a nossa parte, a gente fez, Amém. colocando diante dele esses ensinamentos. Então, não podemos negligenciar. Essa missão, ela vem do Senhor, né? O versículo a gente leu. E vós, pais, temos que fazer com zelo, não podemos negligenciar, até porque nós vamos ver mais à frente a questão espiritual, na batalha espiritual. O inimigo, ele é invisível, mas ele é real, né? Invisível, mas tem pessoas que até já tiveram experiência de ver. Eu nunca vi, graças a Deus, nem quero ver. Eu creio que ele também existe, né? Então, nós temos que ensinar. E o caminho é o Evangelho. Não tem jeito. A nossa sociedade hoje em dia, ela está desse jeito, tão corrompida, mundo louco, como em Coríntios ali, a gente vai ver como é que tá as coisas. Deus confundiu a sabedoria desse mundo. A gente vê como as coisas estão, porque o Evangelho chegou com muita força no Brasil. Hoje nós temos Bíblia, né, várias versões no celular, mas não lemos a palavra de Deus. Não ministramos a palavra de Deus para os nossos filhos. Então nós temos que ensiná-los no caminho, né, como o pastor falou, estando primeiramente firmado e para falar, não somente pregar, mas viver e sendo exemplo, que o exemplo é que vai arrastar os nossos filhos, vai ter o desejo de seguir aquilo que a gente vive. Amém. E o Evangelho, ele é Jesus. Não tem outra forma de buscar Deus se não for mediante Cristo. Então temos que ensinar o amor à palavra de Deus. Temos que conduzi-lo a esse amor. Né? Eu já falei que a gente às vezes quer dar a melhor casa, quer bons colégios, dar um bom colégio, na faculdade, os melhores cursos, mas negligenciamos a parte de discipular nossos filhos. Temos que discipular nossos filhos. Amém. Começa em casa. E para isso eles têm que ver esse amor em nós, esse amor pela palavra. Se ele não nos vê a gente lendo a Bíblia, não nos vê orando, a gente não jejua, não levamos à igreja, e quando levamos, por qualquer motivo, a gente deixa de ir, até que ali serve para eles como, hoje meu pai não vai para a igreja porque a chuvinha de nada já é o suficiente para não levarmos à igreja. Muitas vezes com uma festa pode estar caindo o temporal que for e a gente leva. Então, irmão, a gente tem que dar exemplo, levando para a casa do Senhor, para a gente estar orando. É importante esse momento da comunhão. A palavra de Deus fala que quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, a volta dele, mais nós devemos estar congregando, mais nós devemos estar reunidos. E temos muito tempo para muitas coisas, né? E para os filhos não podemos negligenciar a parte também de conversar com eles, né? Muitas vezes ficamos muito tempo no WhatsApp, gastamos tempos com mídias, com filmes, com N tarefas, mas para conversar com nossos filhos a gente não separa muito tempo. Nós temos que ter um tempo de qualidade com eles. Temos que ter prazer em criar nossos filhos. Isso não é um fardo, criar os nossos filhos, né? A palavra de Deus vai dizer em 1 João 5,3 que os mandamentos do Senhor não são pesados. Então nós temos que criar, nós temos que ter esse amor para criar os nossos filhos, sendo um mandamento do Senhor, né? Criar-os na disciplina e no conselho do Senhor. E se não houver prazer nessa missão, no desenvolver ao passar do tempo, é porque alguma coisa está errada, alguma coisa tem que mudar. Isso tem que estar aumentando cada vez mais o desejo de crescer junto, entendendo que uma família forte vai fazer uma igreja forte. Amém. Nossas famílias estando fortes, a igreja vai estar forte e nós vamos estar sendo luz aonde nós estamos plantados. Como a Dani leu, Salmo 127,3, os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu galardão. Tem a versão na NVT, se eu não me engano, diz que os filhos são um presente do Senhor, que o Senhor nos dá.
Então nós temos que despertar para essa missão, nós temos que investir na vida dos nossos filhos, semeando na vida deles palavras de bênção, palavra da Bíblia. Nós temos que fazer um bom depósito, orando na vida deles, clamando pelo Senhor na vida deles. E o que a gente fizer hoje, com certeza, nós vamos não ter pesares futuros, né? Porque nós estamos ensinando eles no caminho, então eles vão saber fazer as escolhas corretas. Ainda que eles venham falhar, mas eles vão saber aonde que eles têm que buscar um refúgio, que é na palavra de Deus, que é diante do Senhor. Não podemos negligenciar esse chamado de paz. Temos que semear no coração deles. Deuteronômio 6,7 vai dizer: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. Então esse ensino é ao longo de todo o dia, com nossos exemplos, com a nossa vida no altar diante do Senhor. Eu vi uma pesquisa no livro da PEC, né, Dani? No livro da PEC, dizendo do índice daqueles que são convertidos, mas daqueles que ouviram a palavra quanto eram crianças. 85%. 85%, né? Até E esse índice ele só vai diminuindo conforme as faixas etárias vão aumentando. Na minha faixa de idade, se não me engano, estava em 4%. Agora eu não me lembro, não consegui achar. Mas assim, a importância da gente semear a palavra no coração deles quando eles ainda são pequenos. Amém. E a palavra de Deus diz, é a lei da semeadura. Aquilo que semearmos, também nós colheremos. Gálatas 6,7. E na vida deles não é diferente. Muitas vezes queremos fazer de tudo na igreja, queremos evangelizar o mundo, queremos abraçar todos os ministérios, mas nós negligenciamos a nossa família, negligenciamos a nossa casa, e não deve ser assim. Então temos que ter temor, amados, temos que ter temor, porque a Bíblia vai falar em Gênesis, 1 Samuel, Gênesis e 1 Samuel, a respeito de Deus matando filhos, né, de homens que eram sacerdotes, no caso do sacerdote Eli, em 1 Samuel 2,17, os filhos de Arão, que também eram sacerdote, homens que tinham a função de estar ensinando os preceitos, os mandamentos do Senhor, conduzindo o povo ao lugar de adoração, responsável pelos sacrifícios. E nós vemos ali Deus matando esses filhos, seja diretamente ou usando, como por exemplo os filhos de Eli foi pela espada dos filisteus, se eu não me engano. Mas por quê? Porque eles eram grandes pecadores contra o Senhor. 1 Samuel 2,17. E o sacerdote Eli, mesmo ele sendo um sacerdote é um crente, né? Ele não repreendia seus filhos. Ele deixava os seus filhos viverem, fazerem o que queriam. Eles levavam até mulheres para frente do tabernáculo e se relacionavam ali com essas mulheres, pecados horrendos, e ele não os repreendia. O povo via, ele servia de escândalo, e ainda assim ele não repreendia. E aí aconteceu o quê? Que ele mais à frente, os filhos foram mortos, né, devido a esse motivo, e que foi Deus que matou, através da espada dos filisteus. E a palavra vai dizer lá em 1 Samuel 2,29, que dessa forma, ele não estava honrando a Deus, estava desonrando a Deus e honrando mais os seus filhos do que a Deus. Então, quando nós deixamos de repreender nossos filhos, nós, na verdade, estamos desonrando a Deus, porque é um mandamento para a gente disciplinar. Então temos que disciplinar, temos que corrigir, para que isso também não venha a se tornar mais à frente. Honrar pai e mãe é um mandamento que tem promessa. Honra teu pai e tua mãe para que vivas muito tempo sobre a terra. Então nós temos que levar isso a sério na vida dos nossos filhos. Os filhos de Judá também, porque eram maus aos olhos do Senhor, e por isso Deus o matou. Gênesis 38:10. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, né? Acho que é Nadab e Abiú, se eu não me engano, foram consumidos diante do Senhor, quando estavam apresentando as ofertas diante do Senhor, e eles apresentaram ali o fogo estranho diante do Senhor, quando eles deveriam sacrificar, observando os preceitos, como era feito todo esse procedimento, Levítico 10:2, e ali por esse motivo, eles foram consumidos pelo fogo do Senhor. A geração de Josué também, ela falhou em falhar das memórias do que o Senhor havia realizado, das maravilhas operadas pelo Senhor no Egito, as 10 pragas do Egito, a longa jornada pelo deserto, a entrada na terra de Canaã. Então aquela geração de Josué e os anciãos que viveram
com eles naquele momento, eles guardaram a palavra, eles guardaram aquilo no coração, mas eles falharam em passar para os seus filhos, porque uma geração depois aquela geração não conhecia o Senhor e eles se perderam, eles abandonaram a Deus que os tirou do Egito, que os conduziu até lá e os tirou para cumprir os seus propósitos, e acabou que pereceram, né? E Juízes 2, 8, 10. Aí eu faço essa pergunta: será que eles tiveram zelo, tiveram cuidado em ensinar no caminho aquelas crianças, observar aquilo que que tinha sido falado, a palavra do Senhor que tinha vindo para eles? Eles não tinham a Bíblia assim escrita igual a gente, mas a palavra do Senhor veio sobre eles, para eles inculcarem na cabeça dos seus filhos tudo isso. Eles tinham memoriais que eram levantados para eles estarem se lembrando, né, de todas essas maravilhas que o Senhor operava no meio deles. Então, nós temos que olhar para isso com muito temor, amados. Então, nós temos que corrigir, exortar os nossos filhos na palavra do Senhor, para que não venhamos também cometer esses mesmos erros. E temos que ter muito temor mesmo, porque nossa geração não é melhor do que aquela geração. Nós não somos melhores do que aquela geração. Mateus 12:39, o Senhor Jesus falou que nós somos uma geração má e adúltera. Então, nós temos a palavra do Senhor aqui hoje em dia para que possa nos conduzir. Amém. E até porque, amados, também, mesmo fazendo todo o nosso trabalho, dando uma boa criação, ainda que outros venham dizer: vocês são bons pais, amados, em todo o tempo nós temos que orar pelos nossos filhos, temos que jejuar por eles, temos que ensiná-los a perseverar no caminho. Não, ainda que não, porventura, se não tivermos feito esse dever bem feito, se por um acaso a gente estiver pensando em alguma coisa: poxa, mas não foi assim com meu filho amado, o que importa é o que a gente faz hoje. Hoje ainda é tempo da gente estar orando por eles, impondo as mãos, independentemente da idade. A gente tem que orar, tem que jejuar, temos que nos esforçar a todo tempo, né, para que esse versículo, que os filhos são herança do Senhor, eles venham ser cumpridos na nossa vida. E o Senhor quer conduzir, quer nos ajudar, quer converter o coração dos nossos filhos, mas a gente tem que clamar, tem que se humilhar. Ainda que eles não sejam mais crianças, já sejam adultos, mas eles morando na nossa casa, eles têm que ter esse compromisso. Eles não têm mais o compromisso de seguir o caminho, mas eles têm que entender que eles estão no lar cristão, e com isso tem que respeitar as regras do nosso lar. Nós somos autoridades ali, a casa é nossa, não é deles. Isso tem que ficar bem claro, que a casa são dos pais, independentemente do tempo, da idade, o que estão fazendo, tem que respeitar a nossa condição de pai, né? E até porque nesse momento a pregação que eles iam ver é o caráter de Cristo. Isso aí, eles têm que ver em nós o caráter de Cristo, têm que ver nos nossos exemplos, conhecer as Escrituras através dos nossos exemplos. Se nós falhamos em algum momento, eles têm que ver que nós somos uma Bíblia viva na nossa conduta, no nosso dia a dia, naquilo que nós temos feito. E aqui eu vou passar para a batalha espiritual. E outro ponto importante, amados: batalha espiritual. A batalha que é travada pelo inimigo para tentar roubar toda essa semente que nós plantamos na vida deles, todo o esforço que nós fazemos, né? Não é à toa que 8 versículos depois desse versículo que a gente leu aqui, falando a respeito de criar e disciplinar nossos filhos, 8 versículos depois vai dizer, Efésios 6,12: a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas é contra principados e potestades. O nosso inimigo, ele é espiritual, ele é invisível, mas o nosso Deus, ele é poderoso para nos revestir de poder nessa luta. Amém. Vamos lá. E o nosso inimigo, amados, ele tem prevalecido em cima daquilo que nós não temos feito, na nossa negligência de ensinar, em viver o Evangelho no nosso lar e também aonde nós formos. Muitas vezes nós temos um modo de viver. Por exemplo, aqui na igreja somos crentes, mas lá fora nós parecemos que somos um agente duplo, né? Não levantamos a bandeira do Evangelho lá fora, não temos. Valeu, pastor, obrigado. Não temos
onde que eu estava aqui? A bandeira do Evangelho. Nós não podemos ter essa vida dupla. Nós temos que, em todo lugar que formos, nós temos que ser o mesmo e não assim ser, né, um não crente. Temos que ensinar nossos filhos sobre essa realidade espiritual, prepará-los para essa luta. E quanto mais cedo eles compreenderem dessa luta invisível, isso não é de uma vez só, é aos poucos, o Senhor vai acrescentando, isso a gente vai ganhando ao tempo, toda a família vai crescendo espiritualmente. Então, nós temos que ensinar que o pecado nos afasta de Deus, como está lá em Isaías 59:1, que o pecado entristece o Espírito Santo, até porque eles são santos e são santificados, eles estando debaixo da autoridade, da nossa autoridade, da autoridade de paz, que eles são pecadores, como está lá em Romanos 3:23, né, que fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Temos que ensinar para eles que há um reino celestial, um reino espiritual, uma eternidade que nos espera, que está logo ali. Pode talvez ser hoje, não sabemos. Crianças também morrem, os pais também morrem, nós mesmo adultos não sabemos. Talvez seja semana que vem, a gente não sabe a nossa hora. Na semana passada a gente foi no enterro, né, de uma conhecida nossa, e a gente olhando assim, há uns 2 anos atrás mais ou menos, a gente foi também no enterro de um familiar e ela estava nesse enterro com a gente. E como que eu ia imaginar que 2 anos depois, um pouco mais, um pouco menos, estaríamos ali fazendo o sepultamento dela? E como também não vou imaginar que daqui a um tempinho também não pode ser o meu, não pode ser o de cada um aqui, não que a gente queira, mas pode acontecer. Então, que estejamos com a nossa vida no altar do Senhor, arrependido, compreendendo essa luta, que há um embate espiritual também. Amém. Até porque, comparado com o tempo que a gente passa nessa terra, a Bíblia vai dizer que nossa vida é como um orvalho da manhã, passa muito rápido. Então temos que ensinar nossos filhos a terem apego pelas coisas dos céus, Amém. A pensarem nas coisas dos céus. Temos que ajudar nossos pequenos a encurtarem o caminho à maturidade cristã. Temos que nos engajar nesse comprometimento de despertarem eles, a eles estarem buscando o Senhor desde cedo, de todo o coração, que eles não precisam ter medo de Deus. 1 João 4,18 vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então o Senhor os ama. Então nós temos que ensinar que nossos filhos são amados pelo Senhor. Amém. O Senhor quer salvá-los. O Senhor espera que eles alcancem em se arrepender, em buscar de todo o coração, terem a vida aos pés da cruz. Mas isso nós, os pais, que temos que ensiná-los, né? A eles andarem em santidade. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus 12:25 que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, amados, nós temos que ajudá-los em tudo o que for possível. Temos que nos posicionarmos, em decidirmos em separar um tempo para eles, ou então o sistema maligno que chega também na nossa casa, não está só lá fora não, chega através dos jogos, das mídias, da programação televisiva, né? Seja através de conteúdos violentos, seja através de sensualidade, que vai levar à pornografia. E aqui até eu abro uma ponte, que a gente tem que atentar nossos filhos a crianças viciadas em pornografia. Então nós temos filhos, filhas, não é só aos meninos, hoje em dia a quantidade de mulheres também envolvidas nesse mundo da pornografia é muito grande, e tudo isso muitas vezes começa muito pequeno. Eu tive esse problema e isso começou quando alguém entrou lá na minha casa muito pequeno e levou essa porcaria para mim. Então isso é uma coisa que denigre muito, né? Então, mas há poder no sangue de Jesus para libertar. Aleluia. Então, nós temos que vigiar. Há poder no nome do Senhor? Há, mas nós temos que vigiar. E hoje as crianças estão muito mais vulneráveis a isso, seja pelo celular, seja pelo computador, que elas têm acesso livremente. Se não tivermos ali um filtro, fazer de alguma forma que venha limitar esses conteúdos, elas podem ter contato com isso e aquilo ali devastar uma vida limpa de uma criança em buscar o Senhor e ser um adulto, um jovem também, cheio desse problema na vida dele, tá? E além do mais, o tempo que eles passam também na escola, né? Amigos não convertidos e tudo mais. Então temos que preparar nossos filhos para também estar ali na escola, se relacionando com outras pessoas,
e mostrando a nossa fé, se posicionando contra o pecado, contra aquilo que não convém. Então temos que preparar nossos filhos e levá-los a serem filhos fortes. E para isso também é importante combater esses embates espirituais, né? Temos que alertá-los que todo pecado é uma prisão, que Deus não deseja que eles vivam essa vida de miséria e escravidão, a qual os pais que não são convertidos, né, desde a infância, não são de berço, não conheciam a verdade antes, eles não precisam de passar por isso. Então eles podem viver uma vida livre em Cristo. Amém. E sem essa contaminação. Então não podemos deixar também com o pastor, apenas com o pastor, essa responsabilidade. Essa responsabilidade é nossa. Esse culto ele começa na nossa casa, na nossa vida. Nós temos que cultivar esse hábito. A palavra culto, ela vem de cultivar. Então nós temos que cultivar em casa. Temos que ter um ambiente de oração, de adoração, de louvor. Nossos filhos pequenos, eles têm que participar. Não tem como não deixar eles de participar de fora. Eles têm que estar juntos. Eles são parte importante. Tem que ensinar eles a estarem também orando pelas nossas vidas, de eles mesmos partindo dele, eles estar orando. Ora pelo papai, ora pela mamãe, se junta aí vocês duas aí, ora por nós. Então, nós temos que cultivar esses hábitos. Ler a Bíblia juntos. Na nossa conversão, Dani e eu, a gente no início, a gente começou a ler um pedacinho do trecho da Bíblia. A gente não sabia nem comentar, nem falar nada. Mas a gente apenas lia ali, não tinha nada para falar, mas muitas vezes também aparecia alguma situação do dia ali que acontecia e se encaixava direitinho ali na palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela é viva. Amém. Ela fala conosco a cada dia. Então, nós temos que ter esse hábito de ler a Bíblia junto com nossos filhos para que eles venham estar num crescimento espiritual saudável, né? Um hábito diário, uma busca diária, não é uma receita pronta. Temos que arregaçar as mangas, temos que buscar, se esforçar, né? A palavra de Deus diz que se nos esforçarmos, o Senhor vai fortalecer os nossos corações, está lá em Salmo, não sei onde, não lembro. Então, cultos domésticos, esses momentos diários, é muito importante, amado. Não é na escolinha aqui, com a tia da escolinha, que vai fazer a diferença. Não, mas vai fazer diferença é o que a gente faz em casa com eles. O que a gente vai fazer no nosso dia a dia, né? Principalmente com nossos exemplos, em tudo que nós fazemos, eles estão de olho na gente. Né? Aqui no final vai colocar um videozinho, né? Que retrata bem essa parte aqui. Não vou nem falar, que a gente vai ver no final e a gente vai entender de como nossos exemplos são primordiais, né? Temos que ensiná-los a pensar e a refletir a partir da cosmovisão bíblica. E isso só a gente sendo leitores, consumistas da palavra do Senhor, comendo a palavra do Senhor, como o profeta disse. Então temos que ser cheios da palavra para poder estar ensinando eles, os ensinando a serem discípulos, mini discípulos de Cristo. Amém. Ensiná-los a amarem a Jesus, a amar a Deus acima de todas as coisas, o qual é o maior mandamento, né? Mateus 22, 36, 37. Eles a desejarem ter um encontro com o Senhor e do Senhor se revelar a eles. Temos que desejar isso para os nossos filhos, orar para que isso aconteça, para que a presença do Senhor ela seja viva na vida dos nossos filhos, que Deus se revele na vida de nossos filhos, que esse amor venha ser vivido na vida deles. Mas também tem um inimigo também que não fica parado. O inimigo está investindo pesado, então por isso que é a importância da gente ter esse crescimento. Ensiná-los a combater o bom combate, a acertarem o alvo, a caminharem em direção a Cristo, né? Inclusive que uma hora eles também vão falhar, mas tem um Deus que está disposto a levantá-los nas quedas, nos momentos difíceis, nas lutas, nas aflições. Mas não é que o Senhor não quer que a gente caia, não quer que eles caem por preguiça de buscar o Senhor, mas quer que os busquem, se fortaleça e que eles possam caminhar cheios da presença do Senhor. Então, temos que ensiná-los, amado, o caminho do arrependimento também, da contrição. Lembrar que o Senhor ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Então, todos esses ensinamentos são válidos, amado, na vida dos nossos filhos, para que eles venham crescer espiritualmente. Uma frase aqui que eu peguei: nós amamos aquilo que seguimos. Então, se a gente ama aquilo que seguimos,
tanto para o bem quanto para o mal. Se amamos o Senhor, se seguimos o Senhor, amamos o Senhor. Senão, vamos estar procurando outras coisas para colocar no lugar. Falei dos nossos exemplos. Então, que o Senhor venha nos capacitar, amados, na nossa caminhada. Não é algo fácil, não é, como eu falei, a Dani falou também, não é uma receita pronta. Nós temos que estar arregaçando as nossas mangas, temos que estar nos esforçando, temos que estar orando, temos que ter os irmãos orando também, intercedendo. É importante a gente interceder pelos filhos dos nossos irmãos, os irmãos interceder pela gente. Então temos que ter todo essa importância, né, na questão espiritual. Disciplina. Não devemos descontar a nossa ira ao corrigi-los, a ponto de machucá-lo, mas uma coisa eu tenho aprendido lá em casa, que conforme mais o tempo vai passando, menos eu estou usando a vara da disciplina com minhas filhas. Elas estão ouvindo mais, elas estão escutando, elas aprontam e muito, mas cada vez menos eu tenho usado assim a Dani, né, tem tido mais paciência. Então tem visto que a palavra de Deus ela se cumpre em nossas vidas se a gente fizer de acordo com o que está ali, né? A Bíblia vai dizer para a gente corrigir com a vara, e até uma palavra até pesada, que diz que se Provérbio 23, 13 e 14, não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e a livrarás a sua alma do inferno. Então é uma palavra pesada, se a gente não fizer esse uso, né, com sabedoria, de estar disciplinando nossos filhos. Se tiver de dar um tapinha, não é para machucar, não é para né, destruir, agredir o filho, não. Quando é pequeno, e pequenos, irmão, não é um filho já com 14, 15, 20 anos, não é isso. É uma criança ali, para ela ter aquele start dentro dela, que ela tem que escutar de alguma forma. Botar sentado, fica sentado, né? Não tem outra... Se elas não escutarem, então vai ter que ser com tapinha, e com certeza vai funcionar, que a palavra de Deus ela não falha. Então, que o Senhor venha nos capacitar. Eu falei, né? Capacitar nessa criação, na nossa criação de filhos, né? Não é fácil, mas o Senhor tem nos dado graça. Não podemos desanimar, não podemos deixar de interceder, independente da idade que eles estejam. Temos que ser espelho, temos que refletir a imagem de Cristo na vida de nossos filhos. Eles têm que ver isso em nós, nossos exemplos, né? Então, fazemos a nossa parte. Então, se fizermos a nossa parte, o Senhor não vai cobrar de nós, né? Não vai cobrar, vai cobrar deles, no caso, né? Depois de adulto, eles fazem a escolha deles, se vão querer seguir ou não, mas se forem ensinados no caminho, eu creio que eles vão ser um homem e mulheres de Deus, para a glória de Deus. Amém? Amém. E ainda em Efésios 6,4, como o Davidson bem falou da disciplina, né? A demonstração, eu queria estar enfatizando um pouquinho com relação a não provocar a ira aos nossos filhos. Porque, como ele falou em questão de corrigir, disciplinar, nós não podemos deixar o momento em que nós estamos corrigindo o nosso filho, a ira sobressair. Mas tem coisas também que nós despertamos a ira em nossos filhos e a gente possa não saber ou não pensar por essa visão. E eu queria estar destacando aqui pelo menos 5 coisas que nós podemos fazer e não entender que isso irrita os nossos filhos. Uma delas é quando não há coerência entre os pais. Ou seja, um fala uma coisa e o outro fala outra, né? O pai coloca de castigo, aí a mãe com pena tira. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Ou até mesmo em questão de para não fazer algo, sendo que os pais fazem, mas não querem que os filhos façam. Assim como o pastor Sandro falou, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E quando não há diálogo, seus filhos, eles são crianças, mas eles são mini adultos, eles estão em formação, eles precisam ter diálogo com os pais. Nós precisamos conversar com os nossos filhos de tudo aquilo que os cerca. Nós precisamos mostrar para ele que é dentro de casa que eles aprendem, através do diálogo. Se nós somos uma família, nós precisamos conversar com os nossos filhos. Quando os pais não têm tempo para ouvir os seus filhos em suas necessidades.
Da mesma forma que eles são crianças, adolescentes, né, jovens, adultos que convivam com os pais, nós precisamos ter tempo de ouvir os nossos filhos. Eles têm emoções, eles também têm os seus momentos de ira, seja com algum coleguinha da escola, alguma coisa que eles passaram na escola. Outro dia minha filha veio vermelha, literalmente, né, porque ela é muito branquinha. E ela saiu da escola muito vermelha, com uma cara fechada, e eu, o que houve, Ana? E ela começou a relatar de um problema que houve dentro da sala, com uma coleguinha, que aquilo deixou ela muito revoltada da vida, e ali eu pude ministrar a palavra, expressando para ela, né, aquilo que ela havia passado naquele momento. E quando os pais comparam um filho com o outro, e despertam entre eles ciúme, ódio, inveja, irmãos, por favor, não façam isso. Ah, porque fulano fez isso e você não fez, querendo comparar como o irmão fez. Cada um é um indivíduo. Eles têm a personalidade diferente, ainda que você ensine. Da mesma forma que você ensine um, você ensina outro. Eles têm a personalidade diferente, a absorção dele, a criação que vocês estão dando para os seus filhos, eles vão absorver de forma diferente. E os pais que irritam seus filhos, eles pecam contra o Senhor, porque eles se insurgem contra os princípios estabelecidos por Deus. E pecam contra os filhos, porque destroem a vida emocional e espiritual dos filhos. E em vez de educá-los com amor e sabedoria, nós precisamos nos ater ao como nós temos criados os nossos filhos. E uma frase muito interessante de Warren Wiersbe que eu li, diz assim, que os pais que não conseguem disciplinar a si mesmo não são capazes de disciplinar os seus filhos. Eu digo isso porque se você não tiver a responsabilidade, todos nós aqui sabemos que temos que levantar, temos que trabalhar, temos que levar o mantimento para casa. As mães sabem que tem que arrumar a casa, aqueles afazeres normais que todos nós sabemos. Porém, se nós não tivermos a disciplina da oração, da leitura da palavra, de tirar um momento com os nossos filhos, de jejuarmos, de buscarmos a Deus, de adorarmos a Ele na nossa casa, nós não vamos ter prazer em leitura, nós não vamos ter prazer na meditação, não vamos ter prazer em adorar a Deus quando estivermos na casa do Senhor. Então, nós precisamos ser esse exemplo para os nossos filhos. E só quando os pais se sujeitam um ao outro e ao Senhor é que podem exercer a autoridade espiritual e física apropriada e equilibrada na vida dos filhos. Em 1 Pedro 3, versículo 7 diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas, as esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Então, esposas, maridos, os maridos precisam ter entendimento na criação dos filhos. A esposa geralmente é quem fica com os filhos. Então ela tem um ritmo para lidar com as crianças, mas isso não tira a responsabilidade dos pais dentro da casa. Os pais também precisam estar presentes e não é porque eles estão trabalhando que chegam em casa cansado que não vão fazer nada. Muito pelo contrário. Em 1 Timóteo, também a palavra nos fala também a nós mulheres, 1 Timóteo 3,11, da mesma sorte as esposas, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Em Provérbios, eu achei essa palavra muito impactante, Provérbios 31, 27, porém na versão NVT, ela me impactou. Cuide bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. O Senhor, Ele nos admoesta a nós cuidarmos de tudo muito bem e não dá lugar à preguiça, né? Então nós precisamos nos ater ao que a palavra de Deus nos mostra, a responsabilidade, tanto de nós como pessoa, como os pais, quanto para com os nossos filhos. E os pais devem cuidar dos filhos como Deus cuida da sua família. Nós somos o corpo de Cristo, certo? Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. E Deus cuida da sua igreja. Então, Ele quer nos mostrar que o mesmo cuidado que Ele tem com a sua igreja, nós devemos ter com a nossa família. Na verdade, é o Senhor quem cria os filhos, por intermédio de nós.
né? Porque através da palavra do Senhor, quando nós cumprimos a palavra do Senhor na vida dos nossos filhos e na nossa vida, é o Senhor quem está criando os nossos filhos. Então, nós precisamos, os pais devem cuidar da vida física, emocional e espiritual dos filhos. Os filhos, eles não precisam só de roupas, de remédios, de um lar, de uma educação, de uma escola, mas eles precisam de amor, de afeto, de encorajamento, de um alimento espiritual e de respeito. E aqui eu estava destacando mais ou menos para a gente poder falar baseado na palavra, os deveres dos pais. É o nosso dever ensinar os nossos filhos. Como o Davidson bem leu, Deuteronômio 6,7 diz: tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Irmãos, às vezes a gente vai falar assim, eu vou falar da Bíblia o tempo inteiro para os nossos filhos. Se nós levarmos a nossa vida vivendo a palavra de Deus, já vai ser um exemplo de como eles viverem. E outra, quando nós olhamos para 1 Reis 9, capítulo 1 ao 5, nós vamos ver que ali Salomão, quando ele terminou de construir o templo, nós vamos ver que o Senhor, ele falou com Salomão, quanto a você, se me seguir com integridade e retidão, como fez seu pai Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono de sua dinastia sobre Israel para sempre. Então aqui Salomão, ele estava herdando ali o reinado do seu pai. Mas Deus, quando falou com ele deu o exemplo do pai. Ele falou para Salomão, se você observar, guardar, andar nos estatutos e os mandamentos que eu ordenei a teu pai. Então nos mostra que Deus estava falando para Salomão o caminho que ele devia trilhar. E o interessante é que isso foi em 1 Reis, quando o Senhor falou com Salomão. Mas quando nós olhamos para Atos 13, versículo 21 e 22, nós vamos olhar assim. E depois pediram um rei a Deus. Lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, aqui em Atos, quando o apóstolo Paulo estava relatando tudo aquilo ao povo, quando ele estava pregando o evangelho, ele se lembrou de Davi, de quando o Senhor falou que achei a Davi, um homem conforme o meu coração. Que o Senhor venha achar, vocês pais, né, homens que eu quero dizer, que o Senhor possa encontrar cada um de vocês como sacerdote do lar, como aqueles que sejam como Davi, e nós sejamos da mesma forma como mães, né? Porque não estamos isenta. Então, o nosso dever, e diria obrigação, é ensinar os nossos filhos a respeito de quem é o nosso Deus, que é um Deus vivo, um Deus real, ensinar aos nossos filhos o temor do Senhor, a reverência na casa do Senhor, o que nós viemos fazer aqui, porque nós ensinamos os nossos filhos a andar, nós ensinamos os nossos filhos a falar, nós ensinamos os nossos filhos a ler, mas é o nosso dever ensinar os nossos filhos no caminho em que devem andar. E em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam. Então, a sabedoria e o ensino. Como seu filho vai temer ao Senhor se ele não conhece a palavra, se ele não ouve a palavra dentro de casa? Em Provérbios 19, versículo 23, a palavra diz assim: o temor do Senhor, ele encaminha para a vida, e aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará o mal nenhum. Então, se nós tivermos esse temor dentro da nossa casa, de obedecer primeiramente a Deus, ensinando os nossos filhos. Mas o que é temor, irmãos? Temor não é medo. Temor é um tipo de reverência, é respeito, é obediência, como foi tratado lá no início. Deus, ele ordena aos pais que ensinem, inculquem a palavra diariamente em pensamentos na vida dos nossos filhos e na nossa vida, desde a manhã até a noite. Por isso a importância de nós estarmos separando esses momentos, como o Davidson falou,
de estarmos passando ali como um devocional familiar, de nós estarmos falando da palavra de Deus, assentado, andando, levantando dentro do nosso lar. E o segundo ponto seria instruir, que possa parecer a mesma coisa de ensinar. Mas instrui a criança no caminho que deve andar e quando ele crescer, quando ele envelhecer, não se desviará dele. Mostre ao seu filho, através da palavra de Deus e o seu exemplo, que é o principal, que Deus é real, ele é vivo. Ele é um Deus que quer ter intimidade conosco e que quer transformar a nossa vida, tirar esse pecado que habita em nós, que nós herdamos desde Adão e Eva, para que nós vivamos para a glória de Deus. E não há como viver para a glória de Deus sem os ensinamentos e os mandamentos do Senhor. E por ele ser um Deus vivo, ele merece toda a nossa adoração, ele merece a nossa reverência. Então encoraje seu filho a participar de um culto no lar com vocês em família. Encoraje eles, peça para eles escolherem um louvor que eles gostem e louvem. Não tem instrumento? Vai vocês na voz, no coração, que é o mais importante. Louve ao Senhor dentro da sua casa. Coloque ali um louvor baixinho, louva junto. Após esse período de louvor, chame seus filhos, espere um momento melhor, adequado, que eles estejam mais propícios a aceitar. E escolha ali uma passagem bíblica. Escolha ali um versículo, como o Davidson falou, nós escolhíamos pequenos trechos da palavra e leia com eles. Leia, mostra para eles que ali também, da mesma forma que nós temos as nossas dificuldades, a palavra de Deus nos mostra que ali também eles tinham dificuldade, mas que tinha um Deus que os ajudava em tudo e há como nós vencermos as nossas dificuldades diárias. Então, que a partir do momento que seu filho ele tenha já uma idade, incentive ele mesmo a pegar a Bíblia juntamente com você e ler junto com seu filho. Porque se ele não te ver lendo a Bíblia, não tem como você fazer com que ele leia. Uma vez eu falei com a Ana Clara, eu levantava mais cedo, eu fazia minha oração, meu devocional. E eu falei com a Ana Clara assim, você não vai ler a Bíblia hoje não? Ela falou assim para mim, mãe, todo dia você fala para mim ler a Bíblia, mas eu não te vejo lendo. Eu falei assim, como que eu estou mostrando para minha filha que eu leio? Se ela não me vê. Ainda que eu estivesse fazendo o meu devocional, mas ela não me via. Então, como que eu podia falar para ela? Faz o devocional, se eu não fazia para ela ver. Terceiro ponto seria o prover. É do papel dos pais, prover o alimento espiritual dos filhos. Não é a igreja, não é a salinha, porque aqui na salinha eles passam de 1 a 2 vezes na semana, 30 a 40 minutos ouvindo a palavra de Deus. Quando, na verdade, na escola, eles passam 5 dias da semana, aprendendo tudo o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é, e até mais. E o que vai ficar no coração dos nossos filhos. Então, é o nosso papel prover na vida dos nossos filhos, para que eles sejam cidadãos dos céus, para que eles conheçam a Deus, para que eles tenham intimidade com Deus, que eles tenham o prazer de estar na casa do Senhor. E a casa e os bens, eles são herança dos pais. Você pode dar herança para os seus filhos, você pode dar o melhor para os seus filhos. Porém, do Senhor, o Senhor é quem dá o bem mais precioso que nós podemos deixar para os nossos filhos, que é a palavra de Deus. E como nós podemos prover na vida dos nossos filhos? Irmãos, Deuteronômio 6,5, eu acho que é o fundamental. Porque quando nós amamos, está escrito assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. A partir do momento que nós, pais, amamos a Deus, ao Senhor, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com nossas forças, com nossa alma, nós não vamos deixar de aplicar a palavra de Deus aos nossos filhos. Porque nós não vamos estar amando mais aos nossos filhos do que a Deus. Como bem o Davidson falou de Eli. Eli amava os filhos, que ele se esqueceu de corrigir o filho. E ele sendo um sacerdote, ele sabia de como ensinar os filhos. E depois que nós vamos ver o final dos filhos de Eli, os filhos de Eli, eles eram sacerdotes, mas eles morreram. Porque diante dos olhos do Senhor, eles haviam cometido pecados graves.
Então, que nós não venhamos a amar os nossos filhos mais do que a Deus, mas que venhamos a colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Que ainda que os nossos filhos não estejam conosco por algum motivo, que nós possamos olhar para Deus e crer, como Jó, que perdeu os 10 filhos num dia. Mas ele perdeu os 10 filhos, mas ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a presença de Deus na vida dele. Então, a partir desse momento, nós podemos entender que nós podemos prover na vida dos nossos filhos, porque nós vamos entender o que é o principal na vida dos nossos filhos. E quarto e penúltimo, criar. Crie seus filhos para enfrentar as dificuldades da vida. As crianças, elas recebem muitas informações erradas e enfrentam muitas influências perversas. Irmãos, crie seu filho não para viver numa bolha, não para viver debaixo das suas asas, porque eles vão crescer. Então nós temos que ensinar os nossos filhos a viver como cidadãos nos céus, num mundo. Porque tem um ditado que diz: cria seu filho para o mundo, né? Eu não crio meus filhos para o mundo, eu crio meus filhos para o reino. Então não é assim que nós temos que criar nossos filhos, para o reino, mas sabendo que eles ainda estão no mundo. Então nós precisamos compreender que as experiências diárias que ele tem com os amigos, na escola, com jogos, desenhos, enfim, é uma visão totalmente distorcida da palavra de Deus. Às vezes são filmes que nós vemos com os nossos filhos que o final é feliz, mas sem Deus não tem como ter um final feliz sem Deus. Então use esse período devocional para mostrar para os seus filhos, traga para eles ali o interesse também pelas atividades deles, aquilo que eles fazem na escola. Procura saber do seu filho e como foi seu dia. Mostra para ele que você tem interesse em saber também como foi o dia deles, que seja na escola, que seja em qualquer lugar que eles tiverem passado. Então preste atenção na resposta que eles dão, até por conta de esse mês, o maio, ele é contra o abuso infantil. Então que nós estejamos atentos. Não é porque nós estamos num lugar que a gente às vezes acha que estamos no meio de pessoas que nós conhecemos. Não, irmãos. Nós precisamos estar atentos a todos os sinais que os nossos filhos nos dão. Tem crianças envolvidas com ocultismo. Tem crianças envolvidas com pornografias. Crianças que muitas das vezes levam músicas sensuais para dentro da escola ou no meio do convívio dos nossos filhos. E o que nossos filhos têm cantado? Se o Senhor fala que da nossa boca não sai a palavra torpe. Ajude seus filhos a memorizarem a palavra, irmãos. É fundamental. Se eles não memorizarem a palavra, nem que seja um versículo por dia, fala para eles. É lindo. Outro dia o pastor estava pregando e houve uma criança que recitou João 3,16. Eles sabem. Eles guardam tantas coisas. Nós que negligenciamos e achamos que eles não são capazes. Mas eles são. Eles têm um potencial imenso. E nós precisamos investir nisso através da palavra de Deus. Colocando a palavra de Deus nos nossos filhos. Eles não precisam nada além da palavra de Deus. A palavra de Deus em seus corações vai fazer com que eles sejam guiados nas suas decisões. Quando vocês, pais, não estiverem perto dos seus filhos. E vai proteger eles do pecado. Eles vão ter a ciência que aquilo não agrada a Deus em primeiro lugar. E receber que meu pai e minha mãe já falou isso para mim. E como não agrada a Deus, eu decido. Porque pecar é uma decisão. Nós decidimos se vamos pecar ou não. Então, que nós possamos encher o coração dos nossos filhos, para que a mente dos nossos filhos e a nossa mente, ela seja renovada pela palavra de Deus, e que eles possam testemunhar do Evangelho aos amigos quando eles estiverem na escola ou por onde eles passarem. E enquanto vocês estiverem em casa, recitando os versículos bíblicos, vocês estiverem mostrando através das passagens a importância da Bíblia na família, da palavra de Deus, vocês estão estreitando os laços familiares. Vocês estão ali mostrando para eles que vocês são uma família unidas, que vocês passam todos os tipos de problemas juntos, vocês se importam um com o outro. E isso vai edificar, irmão, a fé de cada um, seja do pai, seja da mãe, seja dos filhos. Mas memorizar exige tempo.
vocês tenham ânimo, porque se nós memorizarmos os nossos filhos, nós estaremos sendo edificados. Nós vamos estar ganhando também, não só os nossos filhos. Então, não coloque isso como uma barreira, como um impedimento, mas coloque isso como um impulso para vocês terem isso, um obstáculo a vocês vencerem juntos por serem uma família. E por último, irmãos, corrigir. Corrijam os seus filhos. Não ache que a correção é apenas você bater, a correção é apenas você colocar de castigo. Não, a correção ela é verbal. É você mostrar para o seu filho o comportamento dele na sua casa, mas também o comportamento dele fora. Mostra para o seu filho que ele tem que ter limite. Há limite. Que ainda que eles também tenham a oportunidade de querer fazer, não só como do seu jeito, como aquele mestre mandou, não. Mas que eles tenham que ter ali a decência na escola. Vocês deixam seus filhos na escola com professoras que muitas das vezes, elas são do mundo. E ali os professores fazem com seus filhos, muitas das vezes gritam. E você não está perto. Muitas das vezes beliscam. Como teve uma situação familiar que aconteceu isso com uma criança. E você não está perto, você não sabe como os professores tratam os seus filhos. Então, que nós possamos, na nossa casa, corrigir os nossos filhos, impor limites. Nossos filhos precisam de limites. Nós venhamos a corrigir os nossos filhos, porque o que retém a vara odeia seu filho, mas o que ama a seu tempo disciplina. Provérbios 13, 24. A palavra de Deus, ela nos exorta. O que retém a vara odeia o seu filho. Irmão, se nós amamos o nosso filho como nós dizemos que amamos, então vamos viver a palavra de Deus. Vamos clamar ao Senhor por sabedoria, por discernimento, por compreensão de como lidar com aquilo que estamos passando com o nosso filho. Às vezes nós falamos para os nossos filhos algo, mas um reage de uma forma, o outro não. Então você tem que ter pulso firme com o outro e mostrar para ele que quem manda é o pai e a mãe e não o filho. Mostrar para ele que vocês são autoridade dada por Deus para que eles sejam criados por vocês. Então, Provérbios 23, 12, aplica o teu coração à instrução. Com a vara, nem por isso ela vai morrer. A criança não vai morrer se você colocar de castigo. A criança não vai morrer se você, se for necessário, dar uma palmada, dar ali uma chinelada, porque eu acredito que a mão ela foi feita para abençoar, né? Já cometi muito erro batendo com a mão e hoje, para a glória de Deus, eu tenho esse entendimento que a mão é para abençoar os filhos. Então, não retires a vara da disciplina do seu filho. Porque o Senhor, ele nos fala, se tu a fustigarás com a vara, livrarás a alma do seu filho do inferno. Se nós viemos à igreja, culto após culto, porque queremos intimidade com Deus, queremos buscar a Deus para estar naquele grande dia, na região celestial, como que nós vamos querer os nossos filhos lá, se nós não fazemos o que o Senhor nos manda? Então, que nós venhamos atentar para a palavra de Deus. Como nós falamos aqui nós colocamos aquilo que nós temos tentado viver, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração baseado na palavra de Deus, mas que nós possamos ter no nosso coração a certeza que se nós colocarmos em prática tudo isso, nós vamos poder fazer e viver, como está escrito em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura, toda, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O Senhor, ele nos ensina. Se nós, como pais, não estamos sabendo lidar com os nossos filhos, clama ao Senhor, ora ao Senhor. Senhor, eu não estou sabendo lidar com o meu filho, com a minha filha. Está acontecendo isso, isso e isso.
Antes de você pensar em comentar com alguém, porque muitas das vezes nós falamos com uma irmã em Cristo, um irmão em Cristo, fala para Deus, peça para Deus, peça a Ele orientação, peça a Ele sabedoria, peça a Ele discernimento, entendimento, peça a Ele perseverança para você manter a palavra que você falou e não voltar atrás. Porque os nossos filhos, eles nos ganham pelo cansaço. Nós falamos e eles, meia volta, eles voltam e fazem ou falam de novo. Então nós precisamos manter o nosso pulso firme diante da criação dos nossos filhos.